O nome do sermão é o nome que o versículo traz. O culto que mais faz mal. O culto que mais faz mal do que bem é o nome do sermão. Ok? Um irmão me procurou e, olhando nos meus olhos, perguntou sobre discernir o corpo ou examinar a si mesmo. Primeira Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Você que achou, mais uma vez, curve sua cabeça, feche seus olhos. Ó Pai, os gigantes que o Senhor preservou, pastores fiéis, presbíteros santos, Senhor, tem falado que esse tipo de texto é terra santa, Deus. Esse tipo de texto, Senhor, de tão difícil que é, tem causado grandes divisões desde o século XVI. Lutero, Zwinglio, Erasmo, João Calvino, tantos outros, Senhor, tiveram dificuldades de interpretar e aplicar esse texto. Mas esse texto está aqui, Senhor, diante de nós. E muitos outros homens santos, Senhor, estão tentando explicá-lo e aplicá-lo à tua igreja a fim de termos uma membresia cada vez mais saudável. Eu sei que todo o meu esforço e empenho é completamente apenas a minha parte, Deus, e que eu preciso completamente do Teu Espírito Santo, Senhor. E que nós jogamos pela Tua bondade, Senhor. Descortina o texto diante de nós e aplique-o aos nossos corações, Senhor, a fim de Te amarmos melhor, mais precisamente, Deus. Usa o vaso de barro, Senhor, pela Tua misericórdia. Estamos reunidos porque queremos Te ouvir. É em nome de Jesus que eu rogo. Amém. Irmãos, antes de eu começar, eu passei julho de manhã, de tarde e de noite na igreja, nas férias do pastor, quando a filhinha do pastor nasceu. Esse mês está mais difícil para mim, né? Eu estou na obra do Mateus, tenho muita coisa do trabalho e eu estou me mudando, por isso que minha esposa também não veio. Ok? Minha casa está uma loucura, tem um monte de coisa de trabalho embrulhado com obra, minha vida esse mês está difícil, então é por isso que eu estou vindo só à noite. E eu vi que muitos irmãos estavam preocupados, perguntando porque eu não estou vindo às quartas e domingo de manhã. Eu não estou conseguindo vir, mas você pode vir, tá? Se você não estiver tão corrido quanto eu, venha, tá bem? Dito isso, queria deixar, né, uma palavra assim para a igreja. Dito isso, vamos direto ao texto, que é um texto muito complicado. Irmãos, esse é um texto que eu tenho pensado e refletido, pelo menos, desde os 10 anos de idade. Por quê? Porque lá em casa, meu pai era aquele assembleano raiz, e na igreja que eu cresci, bem pequenininho, antes de chegar dos adolescentes, era aquela igreja tão antiga, que os bancos eram separados. Vocês lembram desse negócio? Então, por exemplo, tinha o banco da criança, banco das irmãs, da terceira idade. Aí tinha o banco das irmãs casadas, banco do jogral, banco dos adolescentes, banco de quem pecou. Aí ficava separado. Vocês lembram disso? Vocês lembram ou não lembram? Banco de quem pecou. Aí botava separado lá o camarada que pecou, né? Coitado dos adolescentes. Meio rebelde, né? Vivia no banco. Tinha o banco. E com o banco tinha a interpretação disso aqui, que é 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17. Texto interessantíssimo para nós como comunidade, visto que nós somos o povo da nova aliança. Se somos o povo da nova aliança,
esse texto precisa ter algum sentido para todos nós. E quando eu era mais novo, nos corredores da igreja, fulano está no banco. Ok, fulano está no banco. A gente não perguntava o pecado, né? Opa, fulano fez alguma coisa muito séria. Aí, a gente chutava o pecado, dependia da faixa etária, né? Fulano é solteiro, ixi, acho que fez isso aqui, ó. Fulano é casado, fez aquilo outro. E aí vinha a interpretação disso aqui, e muita gente não podia cear. Não podia, porque estava no banco. Porque o texto diz, examine-se, pois, o homem... Aí o pessoal dizia assim, né? Tu se examinou, viu que tu é muito pecador, o que tu faz? Não come. No entanto, o texto diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, vírgula, e coma. Não está dizendo, examine-se e não coma. Está dizendo, examine-se, pois, o homem a si mesmo, vírgula, e coma. E eu ficava naquele impasse, irmãos, aquele impasse. Eu dizia assim, ok, fui para a igreja, aí eu me avaliei, aí eu digo, não, esse mês eu desobedeci minha mãe uma vez, não fugi para jogar bola, fiz nada de errado, esse é o mês da... Lá a gente chama de Santa Ceia, esse é o mês da Santa Ceia, tô top, não fiz nada de errado. E eu percebi, quando eu fui crescendo, que isso não era um pensamento meu. Muita gente ia para o culto de ceia e ficava assim, esse mês eu fui bem, não mandei mal, hoje eu posso participar da mesa do Senhor. Irmãos, mas isso é de um absurdo tão grande, que eu não sei como Jesus reage a esse negócio. Por quê? Não tem ninguém digno de comer aqui. Se hoje fosse o dia da mesa do Senhor, e eu perguntasse assim, ó, quem se examinou aí pode comer? É todo mundo mãos baixas, ó, nem levanta os olhos, perdoa porque eu sou pecador. Mas da onde saiu essa concepção de que você tem que chegar à conclusão de que você é bom, santo, para poder participar da mesa do Senhor? É isso que nós queremos tentar entender um pouco melhor hoje. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. O texto começa assim. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, porque no versículo 2, ele tinha elogiado a igreja, mas aqui ele não está elogiando a igreja. Agora ele vai dizer, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que... As reuniões de vocês mais fazem mal do que... 18. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês. Nessa parte aqui, quando eu era adolescente, o Paulo ficou maluco aqui. Não tem explicação para um negócio desse. Versículo 19. Pois é necessário que haja divergências. Se você leu a ACF ou a ARA, aqui não está divergência. Não. Divisões. Eu lia, com a cabeça de 14, 13 anos, é necessário que haja divisões. Paulo, tu está combatendo isso a carta inteira, como assim é necessário que haja divisões? Vamos lá. 19. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer? Onde beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do... Essa é a parte que eu ficava com medo. Meu Deus, vou pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, eufemismo para morreram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, darei instruções. É um engano, e não um engano pequeno, mas é um engano grande, quando dizemos uns para os outros: Deus aceita qualquer culto. Mas, Mateus, a igreja lá não é tão saudável, mas tem gente sendo salvo. Isso é aceitável de um ponto de cognição. Como que eu quero dizer aqui? Mateus, se aqueles jovens não estivessem lá naquela igreja, eles estariam no botequim, se não em lugar pior. Mateus, mas eu me converti lá. Ok, irmãos, nós podemos ser despertados para a teologia pelo sentimento. Por exemplo, o que será que Deus acha quando eu procrastino tudo, quando eu não faço nada do que eu deveria? O seu sentimento te levou a estudar mais sobre Deus. É válido. Agora, o seu sentimento te despertou a estudar. Quando você foi estudar sobre procrastinação, você fechou os seus olhos e falou: eu sei que Deus não gosta disso, mas isso aí eu vou deixar um pouquinho para lá, porque, na verdade, eu ainda estou muito preso a esse sentimento. Isso não pode acontecer. O seu sentimento manipulou o que as Escrituras dizem. Nós precisamos colocar os pingos nos is. O sentimento pode despertar seu coração para o estudo, ok, mas ele não pode manipular o texto bíblico. Esse texto, junto com o arcabouço bíblico, por exemplo, Malaquias capítulo 1, próximo do ano 435, Deus diz a Malaquias, ou através de Malaquias: tomara que alguém feche o templo, porque vocês trazem animais roubados, porque vocês dão animais cegos, porque vocês acham que eu estou com fome de bicho? Deus queria acabar com o culto,
porque o culto não estava sendo prestado com reverência. Ou seja, o que nós aprendemos? Deus não aceita qualquer culto. O culto a Deus tem uma direção, tem uma diretriz, tem um escopo. Tem coisas que Deus quer e coisas que Deus não quer. Isso parece comigo, que sou recém-casado, só tenho 4 aninhos de casado. Fui lá na loja de doce comprar doce para Carol. Comprei um monte de doce. Só levei 4 barrinhas daquela fininha de chocolate branco. Chegou lá, ela me olhou. Amor, muito obrigado. Mas você trouxe 10 chocolates pretos. Eu prefiro o branco. Mas eu dei chocolate? Irmãos, nós precisamos parar de dar o que queremos receber. E nós tratamos Deus dessa forma aí. Eu queria tal coisa, daí eu dou a Deus o que eu queria. Não, calma aí. Eu queria tanto um livro, aí eu dou o mesmo livro que eu queria para o Alisson, mas o Alisson não quer ler aquele livro. É tipo chocolate branco. Minha esposa queria o chocolate branco e não preto. Nós precisamos, diante do culto, entregar aquilo que o Senhor quer e não o que nós desejamos. Isso fica claro na teologia do Antigo Testamento. E isso vai ficar claro no Novo Testamento também. Habite em vocês ricamente a palavra de Cristo. E quando vocês estiverem reunidos, tanto Colossenses quanto Filipenses, que haja hinos, cânticos, salmos, cânticos espirituais no culto. Que haja orações, se você ler em 1 Coríntios 11. O que precisa ter no culto, Mateus? Hinos, salmos, cânticos espirituais, oração, pregação da palavra. Batismo, quando necessário, ceia ordenada pelos presbíteros. É isso que nós precisamos no culto. No entanto, quando nós falamos de ceia, é uma confusão sem limites. Alguns querem crer que durante a ceia do Senhor, o próprio pão representa fisicamente a carne de Cristo. Aquilo é Cristo. Esses são os católicos. Nós não cremos nisso. Outros vão dizer, Mateus, não. A ceia é apenas um memorial. Cristo não participa desse momento. Nós não cremos nisso. Os elementos, quando ordenados, agora eles transmitem um meio de graça. Nós não cremos nisso. O que nós cremos, como o nosso pastor já defendeu, e eu não gastarei muito tempo nisso, é, no momento em que a comunidade está junta, o pão é partido, nesse momento em que ordenamos o pão ao Senhor em oração, e que o povo de Deus participa do pão e do vinho, nesse exato momento, Cristo está presente no meio da comunidade. E não nos elementos, mas na reunião dos crentes. Mateus, por que é importante dizer isso? Porque o presbitério, nosso pastor, já ensinou à igreja a doutrina. Mas, irmãos, o que eu quero ressaltar aqui é, o que a ceia tem a nos ensinar? Eu não irei pelo lado teológico, no sentido de explicar a história da doutrina. Eu quero hoje aplicar o que o nosso pastor já vem ensinando. O que a ceia tem para dizer para o Mateus, enquanto membro da PIB do Parque. O que participar da ceia do Senhor com esse pessoal que está aí, não vou pedir para você olhar para o lado, ok? Detesto. Não vou pedir para você cutucar o irmão que está do seu lado. Mas no momento de ceia, no momento em que o pão e o vinho são ordenados, quando você os levanta, que o pastor pede, o que vem à sua cabeça? É isso que Paulo tem em mente. O que está acontecendo? Qual é a implicação disso nas nossas vidas? Mateus, isso não é tão importante não. Calma aí. Na carta de Corinto, por 2 vezes, Paulo precisa lembrar da ceia. Ceia, vez número 1, capítulo 5. Um jovem
Provavelmente estava dormindo com a madrasta. Corinto era uma cidade portuária. O pessoal saía para viajar e demorava muito tempo. Às vezes demorava tanto que o pessoal achava que tinha morrido no mar. O jovem se engraçou com a madrasta e todo mundo sabia. E a igreja não disciplinou aquele jovem e aquela mulher. Paulo diz, quando vocês estiverem reunidos, e eu no Espírito do Senhor, expulsem o iníquo. Aí ele vai lembrar assim, porque vocês lembram que o Senhor libertou vocês do Egito. Por isso, livrem-se do fermento velho. O que é o fermento velho? O velho homem, o pecado. Paulo estava dizendo que se nós participamos de Cristo, nós fomos libertos do pecado. Cristo é a nossa Páscoa. Ele nos tirou do Egito. Você não deve participar de imoralidade sexual, pois Cristo tornou o seu corpo parte de um corpo maior chamado Igreja de Deus. Capítulo 5, Paulo chama a ceia, chama a Páscoa para falar: cuidado com a imoralidade sexual. No capítulo 8 e 10, Paulo está tratando de outro problema. Qual que é o problema? Quem estava aqui no culto da manhã, quando eu preguei em 1 Coríntios, vai lembrar. É o problema do churrasco. Eu apelidei assim, problema do churrasco, fica fácil todo mundo entender. Qual que é o problema do churrasco? Na igreja de Corinto, era fortemente idólatra. Matava-se muitos bois, carneiros, e aí um dia, algum empresário teve a ideia, olhou para aqueles boi todo, tudo morto, aqueles carneiros, tudo morto, falou assim: rapaz, por que a gente não lava e vende esse negócio? Aí alguém olhou para alguém e falou: vai dar certo, pessoal aqui em Corinto gosta de churrasco, vamos lavar o boi que matou lá no templo e vamos botar aí para vender no mercado. A igreja ficou doida, imagina, Walter. Um dizia assim: compra a carne do mercado. O outro dizia: não compra não, a carne do mercado veio da curimba, veio da macumba, não pode comprar. Um dizia: vamos comer a carne do mercado. O outro dizia: não como mesmo, nem morto, carne do mercado não pode. Paulo vai resolver esse problema. Paulo, na sabedoria paulina, Paulo vai falar assim: olha, tu quer participar da curimba? Tu vai falar o quê pro Paulo? Tô fora, quero nada. Paulo vai falar: se tu não for participar do culto, não tem problema comprar o que está no mercado. Compra, não pergunta nada, faça e coma. Me chama, tá? Ok. Número 2, Paulo falou assim: olha, preste atenção. Se você for lá no templo, não pode comer. Porque lá no templo tem ritual, lá no templo tem culto. Aí Paulo vai fazer a teologia do culto na ceia. Prestem muita atenção. Paulo diz: se você participa da mesa do Senhor, você não pode participar, obrigado, Leci. Se você participa da mesa do Senhor, você não pode participar da mesa dos demônios. Ou seja, o crente tem liberdade. Se essa liberdade não te fizer participar de culto a outros deuses ou falsos deuses. Essa é a terceira vez que Paulo vai tocar no ponto de ceia e culto. E aqui o buraco é mais embaixo. Por quê? Paulo vai chegar ao ponto de dizer: a reunião de vocês não é para o bem. A reunião de vocês é para o mal. E eu não elogio isso. Irmãos, aqui o negócio fica muito sério. Porque aqui a gente precisa refletir. Não é botar culpa na igreja dos outros, não. Culto aqui é para gente. Não pensa na igreja de ninguém, pelo amor de Deus. Pensa no nosso gueto, na nossa igreja, no nosso povo, na nossa tribo. Para de pensar na igreja dos outros agora. Nós precisamos refletir. O nosso culto é para o bem ou para o mal? Mateus não tem como ter culto para o mal, não. Tem sim. Versículo 17. O que eu vou dizer não é um elogio. O culto de vocês é para o mal. Deixa eu explicar um pouco do contexto antes da gente chegar na parte séria. Antes da gente chegar na parte séria, porque vai ficar sério o negócio hoje. Em Corinto, você vai entender bem esse contexto. Corinto era a cidade da Grécia, ou dos gregos. Os gregos perderam as guerras, os romanos dominaram tudo, né? Aí, os romanos tiveram uma brilhante ideia. As cadeias em Roma estavam, Isaías, lotada. Tudo superlotada.
Os romanos falaram, rapaz, tem muito preso aqui. E toda vez que tem muito preso, o que, é que os políticos querem fazer? Soltar os presos. Né? Só que os romanos eram espertos. Eu vou soltar esse preso e vou deixar aqui nada? Vou mandar para uma cidade. Qual cidade? Corinto. Corinto estava abandonada e Corinto era importante. Todo preso que eles soltavam, eles mandavam para Corinto. Como era uma cidade portuária, muita gente ficou rica fazendo negócios. E qual que é a loucura disso tudo? Era uma cidade em que tinha ricos, classe média e gente muito pobre. E isso você precisa entender. Lá na cidade de Corinto, irmãos, preste atenção nisso. Não tente disputar a minha atenção com a criança. Eu preciso falar isso nesse tom, não quero te emocionar. Na cidade de Corinto, as casas eram divididas. Havia os lugares mais importantes e os lugares menos importantes. Havia um lugar, tipo no segundo andar, onde ficavam 3 bancos, como se tivesse um banco naquele canto, um banco naquele canto e um banco de fundo assim. E no meio, onde está o púlpito, ficava uma mesa. Nesse lugar, só a galera top ia, né? Galera com cash. A galera culta de Corinto. E essa cultura, como esses irmãos eram mais ricos, eles passavam a receber os irmãos mais pobres. Vocês têm que se lembrar, igreja não se reunia que nem a gente hoje, num templo, num lugar. Não, era de casa em casa. Os mais ricos, que tinham as casas maiores, deixavam a igreja se reunir na casa deles. Só que começou a acontecer um negócio muito triste em Corinto. Lá nesse lugar, no triclínio, nesse lugar de gente importante, no dia da ceia do Senhor, a galera, nós estamos falando de crente, tá? Nós estamos dando exemplo de crente, e eu não vou falar isso com alegria. A galera que era um pouco mais rica, começou a dar uns moles. Quais foram eles? Culto de ceia, todo mundo reunido, né? Mas tinha uma galera que chegava mais tarde. E os historiadores dizem que provavelmente os pobres chegavam mais tarde porque eles moravam mais longe. A galera mais rica morava, tipo assim, na zona sul de Corinto. Os mais pobres tinham que andar mais até chegar lá. E como eles demoravam, os mais ricos que estavam naquele lugar top, o que eles faziam? Começavam a comer e a beber. Eles comiam e bebiam tanto que Paulo diz que eles ficavam embriagados, de tanto comer e beber sem esperar pelos irmãos. E aí, Paulo podia tratar isso, irmãos, com muita rispidez. Mas Paulo aqui me ensina um negócio que eu estou tentando aprender e que é muito difícil. Ver irmãos errando e ser amoroso. Ver irmãos errando em coisa séria, grave, e ser muito amoroso. E eu falo isso com muito temor. O erro daqueles irmãos era muito grave. Porque o erro daqueles irmãos não feria só a eles, feria toda a igreja de Deus. Porque quando Cristo morre para fazer um único povo. Aqueles irmãos estavam dividindo o povo que Deus morreu para juntar. E isso, no nosso tempo, nos nossos dias, irmãos, é muito aceito como pecado comum. Como eu prego em muitas igrejas, eu já passei pelo infortúnio de ir pregar em igrejas, terminar de pregar e irmãos em lágrimas me dizerem assim: pregador, muito obrigado por pregar uma mensagem de reconciliação, porque eu estava há 17 anos sem falar com uma irmã da mesma igreja. Eu vou pregar em alguns lugares, e aí tem aqueles banquetes, aqueles negócios gigantes, né? Até que eu sou um elefante para comer aquilo tudo. E aí, se eu estou com outro irmão, e dependendo se o irmão for muito mais simples, eu não consigo entender por que outros irmãos também não podem participar daquele banquete no final do culto.
E isso tudo hoje virou besteira. Porque Mateus, é só networking. Deixa eu te explicar uma coisa. E hoje eu preciso me controlar mesmo, eu preciso pausar, pensar, refletir no que eu estou falando. Deixa eu te falar uma coisa. Você precisa de reino de Deus na tua cabeça. Esse negócio de network está acabando com os crentes. Esse negócio de fazer aliança com quem é importante, com quem fala bem, com quem tem os contatos, com quem tem dinheiro. Mateus, isso não afeta a PIB do parque. Esses exemplos são surreais. Deixa eu te falar. Com quem você tem se associado nos últimos anos? Quem frequenta a sua casa? Aquele que pode contribuir? Quem você chama para passear? Aquele que pode pagar também? As Escrituras nos ensinam que o cristão precisa estar disposto a se associar com alguém de posição inferior. Irmãos, a teologia do coach está varrendo as igrejas. A gente fica igual palhaço falando de teologia da prosperidade. A teologia do coach, que é a mesma coisa, é o mesmo diabo. Entrou na igreja e agora tem essa baboseira de network, de contato, de que eu preciso. Irmãos, não falem isso perto do meu lado, pelo amor de Deus. Eu preciso de 5 pessoas superiores a mim para me poder chegar no próximo nível. Tu vai para o inferno. Que história é essa de tu ter 5, 6 pessoas que estão no nível superior? Irmãos, que absurdo é esse que está entrando na igreja? Área VIP, irmãos. Área VIP. Esse texto de Corinto é uma faca no coração desses hereges. Não existe área VIP. O texto foi escrito para nos lembrar que diante da mesa do Senhor, olhamos nos olhos uns dos outros e podemos dizer, é meu irmão, apesar da circunstância social. Não importa se é preto, branco, inteligente, magro, gordo, não importa se tem ações, se não tem ações, é meu irmão. Irmãos, pelas misericórdias insondáveis de Deus, isso não é igreja, é empresa. As reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Por quê? Porque vocês não consideram o outro um igual. Porque vocês fazem acepções de pessoas. Não é o ponto que eu quero tocar aqui hoje, mas estava no texto, eu precisava passar por ele. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que, essa expressão precisa ficar na tua mente, ouço que, Paulo estava ouvindo relatórios da igreja. Presbitério conversa sobre membresia. Igreja que o presbitério não sabe quem são os membros, não é presbitério. Às vezes eu não sei. Irmão Tiago sabe, irmão Paulo sabe, irmão Alisson sabe, irmão Vinícius sabe, pastor está por dentro. Igreja ouve igreja. Não tem essa de fofoca. Fofoca é você falar mal de outro quando ele não está presente. É você propagar uma informação que não lhe pertence à sua própria vida a outros. Isso é fofoca. Quando você chega para mim com um problema e eu olho para o seu problema e falo assim, não dou conta. Chego para conversar com o pastor, pastor, não posso entrar em detalhes. Talvez a pessoa entre, mas me ajude a orar por fulano. Você está sendo guardado, preservado pelos santos de Deus. Olha o que diz. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, quando vocês botam placa de povo de Deus,
Quando vocês postam vídeos que viralizam o mundo inteiro e pagam proventos, dividendos, no meio da reunião de vocês, há divisões. Pausa. Não se engane, divisões aqui não é que tinha um irmão falando mal do outro, não. Não é. Se tu já ouviu alguém pregar, isso é mentira. Divisão nesse texto é divisão social. Não é divisão como aconteceu no capítulo 1, 2 e 3. Divisão aqui é por causa da ceia. Lá no final você vai entender isso melhor. 19, há divisões entre vocês. Olha o que Paulo diz, e até certo ponto eu creio. Isso aqui é interessante. Paulo começou a ouvir os irmãos e falou, rapaz, da igreja de Corinto é de se esperar um negócio desse, né? Que o pessoal come sozinho, rico com rico, pobre fica para lá, né? Mateus, aproxima mais do nosso contexto. Deixa eu aproximar do contexto para vocês. Até pouco tempo atrás, igrejas nos Estados Unidos e igrejas católicas no Brasil tinham bancos para negros. Não, irmãos, não existe esse negócio de igreja para negro, igreja para branco. Não existe. Existe igreja, povo de Deus. Ou somos ou não somos. Não há judeu e não há grego. Não há escravo e não há livre. Cristo derrubou o muro que fazia separação. Agora somos um só. Ah, Mateus, ser um contigo que estuda teologia, tudo bem, mas ser um com a fulana de tal, irmãos, que absurdo é esse? Tá doido? Perdeu o juízo, foi? Aí não pode. Irmãos, agora Paulo vai tentar demonstrar o absurdo que é quando um irmão não tem comunhão com outro irmão. Preste atenção. 19. Pois é necessário que haja divergências ou divisões entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentro de vocês são aprovados. Como eu disse, esse texto já deu problema, porque o pessoal na igreja, não nessa, e eu também não vou dizer qual que foi, mas há muito tempo, rolava uma picuinha, de vez em quando os crentes dão uma chocada assim, né, que a gente precisa manobrar. Aí, uma vez o irmão se levantou para citar esse texto aqui na igreja. Olha, é bom que haja divisões entre vocês, para que os aprovados se manifestem. Aí eu disse, tu que é o aprovado, varão? Irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui é, provavelmente, ou ele está fazendo um sarcasmo, é possível. Leia Richard Reis, Gordon de Fee, vale, pode ser que isso seja verdade, tá? Talvez ele esteja fazendo sarcasmo. O pessoal falou assim, divisão na igreja, e Paulo falou, também, que mais sairia de Corinto? É mais ou menos isso que ele está fazendo, tá? Sarcasmo. Eu não acredito nisso. Eu estou com outros estudiosos como Romulo Monteiro e outros eruditos. Eu acredito que Paulo está dizendo o seguinte aqui, já e ainda não. O que é isso? O juízo já começou. A gente está esperando o trono branco, onde Deus há de julgar o céu e a terra. Mas o juízo já começou pela casa de Deus. O que Paulo está dizendo? Aqueles que não são cristãos já estão se manifestando. Como que eles estão se manifestando? Xingando palavrão, bebendo até amanhecer, traindo a mulher? Não. Sabe o que eles estão fazendo? Eu não me associo com outro irmão, porque eu sou superior a ele. Para o Paulo, o marcador do juízo de Deus, sabe o que é? Alguns irmãos falando, eu não me reúno com aquele ali também não dá, porque afinal de contas eu sou superior, sou elevadíssimo, eu posso comer sozinho com o meu fã-clube, eu posso beber até ficar embriagado e não esperar ninguém para ceiar, porque afinal de contas,
A ceia é sobre mim, não sobre Jesus e o povo dele. Para Paulo, o juízo já começou. E quem são aqueles que estão mostrando-se condenados? Aqueles que não estão dispostos a se associarem com os inferiores. Mateus, eu sou pobre, não tem como, esse negócio aí não serve para mim não. É mesmo? O que eu estou mais cansado de ver é gente pobre e soberba. Gente que não está disposto a dividir ovo frito. Gente que não está disposta a dividir 10 quilos de arroz, 5 para o outro, 5 para você, e no final do mês a gente vê o que faz. Gente, o que eu mais vejo é gente de nariz empinado dizendo, com ele eu não vou. Com fulano não dá. Paulo está nos dizendo, o juízo já começou. Paulo, me explica esse negócio. 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria... Sabe o que acontecia provavelmente? Você não vai acreditar agora. Cada um comia sua própria ceia. Eu tenho um amigo, eu vou falar quem é, depois eu me viro com ele. Levanta a mão aí. Levanta a mão aí. Ele não pediu para não falar disso, ele nem sabia que eu ia falar disso. Esse camarada, às vezes para no pastel da Pavuna. Vamos comer um pastelzinho da Pavuna? Aquele pastel, meus irmãos, o Imetro tem medo dele, de tão contaminado que deve ser aquilo. Eu olhei para a cara do Vinícius, fomos comprar o terno do Vinícius, ele parou na pior barraca de pastel que tinha. Aí, pastelzinho gostosinho ali, mané, vamos comer. Eu sentei com o Vinícius, fiquei rindo, olhando para a cara dele. Falei, caraca, mané, olha o texto de Corinto. Irmãos que estão dispostos a comer a mesma comida. Essa palavrinha aqui, ó, 21, versículo 21, porque cada um come a sua própria ceia. Sabe o que estava acontecendo? Tiago, ouve isso. Provavelmente, a galera que chegava cedo na casa lá do mais abastado, comia camarão, caviar, não sei o quê. Aí, quando sobrava migalha, o pão duro, vamos fazer a ceia. Era isso, irmã Neide. Era o que dava para o pessoal, o que sobrava era do outro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Uma vez eu estava ouvindo um missionário, e eu estava ouvindo alto lá em casa, né? Minha mãe, só da cozinha, só ouvindo lá o que eu estava ouvindo. E aí o missionário deu um grito assim, lá em casa, os meninos da favela tomam banho com o mesmo sabonete do que eu. Aí eu falei, ué, como assim? Aí ele, se eu uso Dove, o menino da favela usa Dove. Se a minha toalha é de algodão, a minha toalha é de algodão. Eu não posso dar a ele menos do que Cristo deu a mim. Aquele negócio entrou na minha cabeça, eu fiquei pensando, falei, rapaz, toda vez que eu vejo o crente dando tênis é rasgado. Toda vez que eu vejo o crente dando casaco, é aquele que tu não quer mais usar. Irmãos, não tem a ver com isso aqui não. Paulo está condenando esse comportamento de dar o que sobra, de dar aquilo que não serve. Não! Mentalidade cristã, de avivamento, avivalista, fogo de não sei o quê. Eu vou dar o melhor, o que eu queria ter. Tô te dando o que eu queria ter. Isso aí é maneiro pra caramba. É isso que Paulo está tentando ensinar aos Coríntios. A mentalidade da ceia me ensina que Deus deu o melhor. Não darei aquilo que não me custar.
O Vinícius tem uma história, o pastor também gosta muito, de um homem que tinha 2 cabritos. E ele dizia para a mulher: amor, tal dia eu vou dar o cabrito para Deus. Passava uma semana, a mulher: e aí, amor, vai dar o cabrito? Não. Não, amor, espera só mais um pouquinho. Cabrito está engordando, vou dar ele para Deus. Passava mais um tempo, a mulher: amor, e o cabrito? Vai dar não? Estou vendo o cabrito lá no curral. Não, amor, engordar só mais um pouquinho o cabrito. Até que um dia, o que aconteceu com o cabrito? O cabrito morreu. Aí, a mulher perguntou: amor, e o cabrito que morreu, amor? E aí, não, amor, o cabrito que morreu era o de Deus. Nós estamos acostumados a matar o que é de Deus e ficar com o que é nosso. Nós não estamos acostumados a dar do que recebemos. Mateus, são todos assim? Graças a Deus, não. Conheço os irmãos de uma generosidade, irmãos que não podem, com uma generosidade que às vezes eu fico assustado, não quero nem que alguns saibam, porque eu sei que vão se aproveitar. Irmãos de uma generosidade, de uma caridade constrangedora. É isso que Paulo está dizendo. Quando vocês se reúnem, versículo 20, não é para comer a ceia, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Comunidade é esperar pelo outro. Uma vez eu estava lendo um cara muito polêmico, e ele dizia assim, para quem quer saber o nome, N.T. Wright, ele dizia assim: não há santidade e crescimento individual. Aí eu, como assim? Tá doido? Ficou maluco, N.T. Wright? Tô orando pra caramba aqui, jejuando, o irmão lá não quer nada, como assim não há crescimento individual? Coitado! Lembro que quando eu conheci o irmão Wesley, ele morou um tempo contigo, né, Tiago? Aí ele dizia: rapaz, tem um irmão lá que ora que nem tu, acho que ele ora mais que tu. Falei: é mesmo, cadê? Aí me apresentou Tiago, homem de oração. Aí eu leio esse tipo de coisa, não há crescimento individual. Fiquei revoltado, irado, com o N.T. Wright, irado. Falei: rapaz, que esse cara acha que é? Como assim eu estou orando, estou buscando e não há crescimento individual? Não. O meu ego não queria afirmar isso, mas é verdade. Porque o crente só cresce em meio ao povo de Deus. O versículo diz: enchei-vos do Espírito Santo. A comunidade é cheia. Esse negócio de que tem um santarrão, cuspindo santidade, ele passa e tudo acontece. Irmãos, não tem nada disso aí, nada. O que Paulo está tentando nos alertar aqui é: uns esperem pelos outros. Os irmãos andam de mãos dadas. Eu lembro de Provérbios: o cordão de 3 dobras é mais difícil de... Provérbios diz que tu tem que andar sozinho ou tu e mais alguém? Ok, vamos andar, porque o negócio vai ficando sério agora, irmãos. A parte séria está chegando ainda. 21, cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Eu não tenho tempo para poder discutir isso. Mas você que fica falando por aí na internet que o vinho da Bíblia não era vinho, era suco de uva, você tem que explicar isso aqui, tá? O vinho aqui embriagou, tá? Não tenho tempo para poder debater isso. 22. Será que vocês não têm casa onde comer ou beber? Agora vem a parte dura. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada? Irmãos, enquanto estamos reunidos como povo de Deus, não é o tema aqui? Reunidos como igreja. Reunidos para adorar o Senhor. Não tem isso de que estou sozinho. Não tem isso de que orei bem, de que preguei bem. Não tem isso de que fiz e aconteci. Tudo aqui sobe como um culto único. A irmã que aperta tua mão na porta, o pregador que prega, a irmã que vende o ticket na quentinha, o irmão do teclado. Um único culto. Não tem isso de estou prestando culto sozinho. Isso é uma ideia egocêntrica do Ocidente, de que eu faço e Deus me recebe. Não tem isso.
Biblicamente, isso não existe. Isso é para conservar uma mentalidade de que eu estou comprando Deus. Não. O meu culto é o culto do adalto, do baixo. O meu culto é o culto do irmão ou da irmã que está lá na salinha pregando para sua criança. O meu culto é o culto do irmão que está lá passando para você ler. Nós estamos prestando culto em comunidade. Não existe isso de prestar culto sozinho. Eu lembro, na pandemia, aconteceu um fenômeno engraçadíssimo. Eu sempre fui ruim de telefone. Eu sei que vocês reclamam comigo hoje que eu demoro a responder. Calma. Demoro. Demoro? Eu demoro, eu sei que eu demoro. Eu sei que sou ruim de telefone, tá? Desculpa. Mas eu já fui pior. E aí o pessoal ligava, não aguentava esperar, ligava. Na pandemia, o telefone começou a tocar. Não sei se tu já usou Skype. O pessoal fazia ligação no Skype para mim. Mateus, meu filho, quero conversar contigo. Pastores de outras igrejas. Meu filho, acho que eu vou implantar aqui na igreja ceia online. Beber água para respirar. Estou pensando seriamente, ceia online. Tá difícil demais de congregar. É mesmo. E a galera toda que morreu no Império Romano, na catacumba, no cemitério? Não conta, né? Não. É porque eu estive pensando que... Veja bem, eu gosto dos antigos que falam assim, veja bem, né? Eu não sei de onde vocês aprenderam essa expressão, veja bem. Veja bem, meu filho. Pensa só, quando tem um irmão doente, a gente não vai lá levar a ceia, faz um culto pro irmão? Por que então a gente não passa a fazer agora a ceia em casa, Tiago? Junta a tua família com a minha e a gente se reúne lá para fazer ceia. Lá no pequeno grupo, essa é uma maravilha. Irmãos, simplesmente porque isso não existe. Quando vocês se reúnem como igreja, publicamente, isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Isso é fruto da gente sermos extremamente individualistas. Não, Mateus, que eu fiz na minha oração da manhã, a oração foi forte, tá? 40 minutos de joelho. Fiz até um jejum semana passada, Deus bradou. Ok, irmãos, a sua disposição em se aproximar do Senhor, ela é válida, mas ela não pode esmagar a consciência de culto. O que acontece no culto, só acontece no culto. Paulo vai esclarecer. Agora, tudo que eu falei até aqui foi a introdução de Paulo, tá? Agora Paulo pega pesado. Versículo 23. Paulo, como é que tu conserta tanto problema na igreja, Paulo? Eu fico olhando assim para Paulo, igual... Falo, Paulo, me ensina. Eu quero aprender a consertar esse tipo de coisa. Olha, Paulo. Pois eu, Paulo, recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Provavelmente Paulo aqui está usando de uma expressão idiomática, tipo assim, tá chovendo canivete, fulano me deu um bolo, sei lá, fala outra aí qualquer. Expressão idiomática. O que Paulo está dizendo aqui é uma expressão para falar assim, eu vou entregar para vocês uma coisa religiosa. Eu recebi do Senhor o que eu vou entregar. Olha o que ele vai dizer. Que o Senhor Jesus, como que ele começa? Na noite que foi? Sabe o que é a comunidade? Olhem para mim. Que eu tive que encarar Paulo nos olhos. Para você tá difícil agora, eu tive que encarar ele nos olhos para ler isso aqui. Paulo diz que o que nós viemos desfrutar da ceia aconteceu na noite em que o Senhor foi traído. Você não tem motivos para se afastar de um irmão, porque Jesus permitiu que um traidor sentasse à mesa. Quem somos nós para excluirmos irmãos da mesa do Senhor?
Quem somos nós para falar aquele ali não? Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou do pão, tendo dado graças, partiu. Isto é o meu corpo. Um corpo que foi partido. Qual é o sentido de que o corpo de Jesus foi partido? Ele foi moído, ele foi esmagado. Ele foi esmagado, partido, para que você seja unido a quem está do seu lado. Quando você diz, eu não me unirei a ele, a ela, você está dizendo, eu sou melhor do que Jesus. Eu sou superior àquele que foi na cruz. A indisposição, a insatisfação, o não para o irmão é um não de arrogância, de superioridade. Porque o Senhor, na noite que foi traído, Ele disse, eu darei o meu corpo para que vocês sejam uma comunidade. Por isso que nós lutamos até o final, pela unidade da comunidade. E tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, não em favor do Mateus, não em favor do Jefferson, não em favor do irmão Batista, da irmã Madalena, em favor de vocês. Façam isso em memória. Deixa eu começar a caminhar para as aplicações sérias. No momento da ceia, o que você pensa? Eu sei que nós cantamos louvores, ok, o presbitério decidiu cantar louvor enquanto estamos ceando. Em memória de mim, o que você pensa sobre Jesus nesse momento? Quando o pastor pede, levanta o cálice, levanta o pão, o que vem à tua cabeça, meu irmão? É um momento de reflexão, façam isso em memória. Eu vou voltar no ponto da memória, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... A mesa do Senhor é um anúncio para o mundo. A grande questão é como. Preciso ser honesto. Como que a mesa do Senhor fala? Está escrito, a mesa do Senhor anuncia a morte do Senhor até que Ele... Como? Aqui que está o grande debate. Irmãos, eu só vou falar o que eu acho que eu sei, tá? O restante, vou deixar para o pastor. Vinícius, lá, Thiago, alguém tenta esclarecer vocês. Lendo Fi e outros eruditos, anunciar a morte do Senhor aqui é o seguinte. Imagina que entra um ímpio lá, no dia da ceia. E aí a gente tem um político aqui, bam, bam, bam. E do outro lado tem um jogador de futebol, bam, bam, bam. E do outro lado tem o Elon Musk, bam, bam, bam. Todo mundo sentado aí. E tenha eu, tenha você na mesma igreja. E na hora dos diáconos e das diaconisas servirem a ceia do Senhor, o Elon Musk e eu recebemos o mesmo pão. O Elon e eu recebemos o mesmo cálice. Na mesa do Senhor, ninguém é superior ao... Provavelmente o que Paulo está querendo dizer aqui é, a mesa do Senhor anuncia em que não há mais reis, só um rei. Não há mais superioridade de classe, só há um superior a todos, aquele que está sendo adorado. A mesa do Senhor é um megafone de Deus, dizendo para o mundo, eu vou restaurar as coisas e vocês não se olharão mais de cima para baixo. Todo mundo vai se olhar olho no olho. A mesa do Senhor não tem ricos e pobres, brancos ou pretos, intelectuais ou não intelectuais. Na mesa do Senhor, somos um só homem diante dele.
Provavelmente é assim que anunciamos a morte do Senhor. Eu sei que você gostaria que eu entrasse aqui, se a ceia deve ser restrita, ultra restrita, esse tipo de coisa. Eu não tenho tempo para isso. O pastor tem uma pregação inteira sobre isso. Ok? Mas eu particularmente penso que a ceia tem que ser pública. Por causa disso que eu falei. Versículo 27. E eu, a cada passo, uma aplicação agora. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do... Irmãos, indignamente, aqui, é quando você não entende tudo que eu acabei de falar. O que é comer indignamente? É quando você senta para comer, que você acha que você pode comer. Que você fala assim, eu sou bom, essa semana eu não pequei, eu posso ceiar. Quando você faz isso, você está comendo indignamente. Quando você olha e fala assim, eu não vou comer ceia com o Mateus, que, pelo amor de Deus, eu não vou me associar ao Mateus. Você está comendo indignamente. Quando você recusa a ter comunhão com um irmão por causa de alguma disparidade social, física, intelectual, você está comendo indignamente. 28. Examine-se cada um a si mesmo. Irmãos, examinar cada um a si mesmo aqui, não é assim, ó. Essa semana eu tratei bem minha esposa. Fiz o café da manhã tal dia, tirei a roupa da corda, ajudei lavando a louça, não falei nada de errado, não respirei, acordei no lugar certo e minha esposa ficou legal comigo. Irmão, isso aqui não é isso. Examinar-se, irmãos, preste atenção, examinar a si mesmo não é um olhar para si próprio. Irmãos, examinar a si mesmo não é checar os seus pecados. Não é checar os seus pecados. Examinar a si mesmo é examinar como você olha para a sua comunidade. Examinar a si mesmo é o seu olhar para os outros. Se você tem um olhar de superioridade, como o irmão Tiago Andrade está pregando, cada um considere os interesses do seu irmão superiores aos seus próprios. Examinar a si mesmo é quando eu, Mateus, olho para a comunidade e falo, como eu posso imitar a Jesus? Como eu posso servir a comunidade? Examinar a si mesmo é quando você fala assim, aonde está a bacia e o pano para me lavar os pés? Examinar a si mesmo, irmãos, bacia, deixa eu explicar uma coisa que a nossa geração esqueceu, tá? Bacia e pano era coisa de escravo. Bacia, quando Jesus pega a bacia e o pano, ele não está se igualando ao mordomo, não. Ele está se igualando ao pior escravo que tinha na época. O seu Senhor, aquele que sustenta as galáxias, aquele que sustenta Andrômeda, aquele que sustenta Fônix A, aquele poderoso, gigantesco, ele lavou os pés de Pedro. Examinar a si mesmo é quando você olha para si mesmo, o que eu estou dando ao povo de Deus, ou eu estou tirando do povo de Deus, eu estou tirando a comunhão. Qual é o meu papel na comunidade? Isso é examinar a si mesmo, não é olhar, não é quando Mateus olha e fala assim, oh meu Deus, esse mês Deus, eu nem pisei na bola, eu consegui responder até os WhatsApps esse mês. Isso não é examinar-se a si mesmo, irmãos. Examinar tem que ser no contexto. O contexto é, a igreja tinha gente que se achava superior aos outros. Examinar a si mesmo é ter um olhar adequado sobre si mesmo e um olhar alto sobre os seus irmãos. Deixa eu explicar uma coisa. Você tem dons, eu tenho dons, todos nós temos dons. Nós precisamos parar com essa cultura de que se eu estivesse fazendo o que fulano está fazendo, eu faria melhor. Se não sei o que, eu daria melhor. Irmãos, deixe o irmão brilhar. Pelo amor de Deus. Estava falando lá com o pessoal, com minha esposa, com todo mundo. Que coisa maravilhosa na jornada. Os irmãos, a gente pisava, tinha irmão que passava o pano para mim e ficar sujo. Oh, glória a Deus. Irmãos que servem. Irmãos que olham para o corpo e falam, o meu Senhor serviu, eu vou fazer o mesmo. Eu discipulo uma galera, minha esposa está inclusa. Ah, não, porque eu tenho muita vergonha disso e daquilo, aquilo. Eu falei assim, chabola. Jesus, o Senhor das galáxias, lavou o pé de Pedro.
Sempre tem alguma coisa para a gente fazer para servir o irmão. Sempre tem. Mas Paulo caminha. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão. Não existe esse negócio de eu te pedir para não comer o pão, para não beber do cálice. Irmãos, só tem um versículo na Bíblia que fala que eu posso te impedir de ceiar. Um único. Mateus 18, se você estiver no último grau da disciplina. Mais nenhum. A partir de Mateus 18, só esse texto. Se você estiver em pecado, o coração endurecido e não quiser retroceder. Fora isso, coma. Participe da mesa do Senhor. Agradeça pelo que Ele fez. 29, perdão. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria... Irmãos, agora Paulo vai pegar pesado. Porque comer e beber sem discernir o corpo do Senhor, o que representa para a gente, não é algo qualquer. Toda vez que eu estou ensinando teologia, sempre tem um grupo que fica assim: Mateus, Vinícius e pastor exageram muito. Eles querem que os crentes fiquem tudo expert. Olha o que Paulo vai dizer, palavras do Paulo. 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria... 30, por isso, por quê? Porque comem e bebem sem discernir o corpo. Por isso, há muitos entre vocês, fracos, doentes, e vários já morreram. O culto do Novo Testamento é extremamente perigoso para soberbos. Extremamente perigoso. Há muitos que dormem, há muitos doentes e há muitos enfermos. Por quê? Porque não discerniram o que o Senhor fez e o que nós somos quando estamos reunidos. A imagem, a visão da ceia, o entendimento da ceia é importantíssimo, é vital para a igreja. Uma igreja que não tem ceia ordenada, como no Novo Testamento, é uma igreja que só promove doença, tristeza e morte. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem o quê? Esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, comam em casa, para que vocês, quando se reunirem, isso não resulte em... Farei 2 ou 3 aplicações mais incisivas agora e eu terminei. Não se engane, não existe esse negócio de teologia desconectada de culto. Teologia sempre muda o culto, sempre. E, às vezes, o negócio é tão sério que gera doença, que gera sonolência e que gera morte na igreja. Uma visão adequada da ceia tem que te colocar no teu lugar, tem que me colocar no meu lugar. Por que é que eu não estou tendo comunhão com fulano? Pensei aqui comigo mesmo, por que o fulano nunca participou dos meus grupos? Tem que participar. Por que é que eu nunca mandei uma mensagem para Ciclano e Bertano? Por que é que eu tenho essa dificuldade de falar com... Vou vencer isso, vou começar a orar. Irmãos, nós não vencemos o que não oramos. Estou com dificuldade de falar com fulano. Quanto tempo você orou por isso? Nunca. Vai vencer nunca. Ora, bota de joelho. Deus, não quero falar com fulano. Quando o Ciclano fala, Deus me dá até vontade de vomitar. Misericórdia. Mas me ajuda aí, Senhor, me torna um crente melhor, que te ama mais, que ama a comunidade. Tu vai ver se Deus não vai agir. Deixa eu contar um testemunho. Eu não gostava muito do Meliciano que tem lá perto de casa, não, né? Mandou matar um montão dos amigos meus. Eu não gostava muito dele, não. Aí eu cansei de odiar ele, que eu odiava ele, né?
Quando eu era adolescente, até botei na minha cabeça que ia matar ele. Aí eu cansei de odiar ele. Falei, quer saber do seguinte? O ódio inteiro vai ser de oração agora. Toda vez que eu ajoelhava, eu, Deus, me dá o fulano. Quero pregar para ele, falar do teu amor por ele. Deus, eu quero o fulano. Aí, há um tempo atrás, tentaram matar o fulano. Eu não estava chorando, porque tentaram matar o fulano. Foram lá, tentaram matar o fulano, eu estava chorando. Chorando. Aí eu me peguei e falei assim, cadê o ódio? Cadê o ódio que estava no meu coração? Sumiu. O que foi isso? Oração. Spurgeon dizia, quer me amar? Ore por mim. A igreja precisa entender que aquilo que a gente não faz de joelho, nós não faremos de pé. Não faremos de pé. Aplicação número 1. Que essa cultura coaching maldita não entre na PIB do parque. Não cheguem perto da gente. Nós se associamos a todos os irmãos. Nós se associamos a todos os irmãos. Número 2. Você tem discernido, durante um momento de mesa, da ceia do Senhor, o que o Senhor fez por você? Você tem discernido o que é o que nós estamos fazendo de fato, quando nós estamos juntos, comendo e bebendo do cálice, irmãos? Ou é só mais um evento, a gente sai e pronto, acabou. Não pode ser, irmãos, não pode. Eu me recuso a sair esmagado do púlpito, e quando você sai, nada mudou, nem um papo sobre o culto, nem para falar que eu preguei mal. Irmãos, pelo menos fala que a gente pregou mal, mas fala, meu Deus do céu. Fala assim, Mateus gritou muito, podia falar mais baixo, né? Fala alguma coisa, meu Deus. Conversa com alguém do culto. Fala assim, o que você achou dessa palavra? A ceia está chegando. O que é a ceia para a gente? Vamos conversar sobre isso. A igreja não comunica um com o outro mais. Número 3. Quando você diz que você não quer se associar a outra pessoa, você diz que você é superior a Jesus. Cuidado com isso. Que não haja esse tipo de sentimento em nosso meio. Sentimento que a gente botou no nosso coração, que não nos associaremos mais a outra pessoa. Não façam isso. Não façam isso. Na noite em que Jesus foi traído. Quarta e última aplicação. Examinar a si mesmo. Não é contar quantos pecados você cometeu no mês. Examinar a si mesmo é um olhar criterioso, rigoroso, humilde. Senhor, meu Deus, eu tenho olhado para a minha vida, Senhor, como eu tenho servido a igreja. Ó Deus, faça sua oração simples. Senhor, meu Deus, talvez eu não seja tão talentoso contra a irmã Madalena, o irmão Andrade, para ficar na cozinha. Deus, talvez eu não seja um pregador. Deus, mas o que eu posso fazer? Onde está a minha bacia e o meu pano, Deus? Onde eu posso lavar os pés dos irmãos? Onde eu posso servir a igreja? Onde eu posso me associar ao inferior? Irmãos, a ceia do Senhor nos lembra que Jesus morreu para nivelar todo mundo. Todos nós olhamos um nos olhos do outro. Ninguém olha de cima. Isso não é comunidade. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração.